E aí, Economize, e hoje começamos falando sobre os filmes, ou os piores filmes de 2023 na minha opinião. Se você é novo por aqui, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, deixa aí nos seus comentários, seja bem-vindo, e bora pro vídeo. Cavaleiros do Zodíaco. Bom, a gente aguardou tanto por um live action que prestasse pra gente poder falar aqui. E um desses era justamente Cavaleiro do Zodíaco. O mangá de Masami Kurumada chegou aos cinemas, mas desagradou bastante uma geração. Aquela criança ou adolescente lá dos anos 90, que dificilmente não tivesse sido contaminado pelo esse anime, talvez tivesse vindo agora ver se esse filme ia funcionar. Estava tudo ali prontinho, só para mandar a bola para dentro do gol. Mas infelizmente a produção não conseguiu fazer isso. E infelizmente os personagens aparentemente são um tanto quanto incomunicativos, quase não tem expressões, não nos agrada de certa forma quando a gente olha para o nosso saudoso anime. E deixou muito a desejar nessa tentativa de atualizar toda a série dos Cavaleiros do Zodíaco. E infelizmente não valeu a pena. Operação de risco, Operação Fortune. Quando uma certa indústria, principalmente com relação a filmes de ação, são muito debatidos, são muito incrementados durante o ano, a gente sempre fica esperando elementos novos. E é uma tentativa que a gente vai ver neste filme. Bom, pelo menos foi o que eles tentaram. Uma mistura ali de humor, com peripécias de ação, mas isso não funcionou. E a trama ficou um tanto quanto sem graça. E isso acarretou vários problemas que deixou a gente até um pouco boquiaberto. Até porque Jason Statham forçando uma certa ideia de cômico para a história acabou não favorecendo. E até mesmo a atenção do público ficou um pouco deixada de lado. Os efeitos especiais de qualidade, que poderiam ganhar um aspecto maior, acabou não sendo atraente e nem cativante. E esse filme parece um tanto quanto também preguiçoso, como no próprio filme que eu falei anterior. E como vamos convencê-lo? Com chantagem. Excelente, vão em frente. O mundo está contando com você para o seu maior papel até agora. Mega Tubarão 2. Bom, vocês vão perceber que Jason Statham não estava num dos seus melhores anos aqui com relação, principalmente aos filmes lançados neste ano. E aqui a gente vai ver que ele vai ser aniquilado, principalmente nessa questão do filme do Mega Tubarão. Primeiro, que o início, ainda lá no primeiro filme do Mega Tubarão, a gente entende que ele é uma espécie de caçador de aventuras, ou pelo menos alguém que tenta proteger a espécie, ou pelo menos tenta fazer estudos com relação a essas pesquisas. E o segundo filme, o enredo deixou um pouco isso de lado, foi trabalhar com outras questões que deixaram um pouco o protagonista deslocado. E nem mesmo o assustador tubarão que aparecia nos trailers, se eu contar quantas vezes ele apareceu para fazer isso, acho que umas 2, 3 vezes, mas infelizmente isso não agradou. E esse não foi o ano para Jason Statham. Flash. Eu particularmente tenho um grande apreço pelas edições da DC. E era um dos filmes que eu mais esperava assistir, era Flash. Mas o que a gente acabou vendo foi uma festa de horror de efeitos especiais. Até hoje, até esse exato momento, quando eu lembro daquele neném sendo salvo pelo Belen, eu acabo me arrepiando, porque dá pra perceber que aquilo ali foi totalmente mal feito, mal construído. A história não era convincente. E o único apelo que a gente tinha era justamente a aparição do nosso Michael Keaton interpretando novamente o Batman. E a gente acaba sabendo que isso tudo aconteceu com um propósito de dizer que estava afindando o universo da DC, ainda ligado a Zack Snyder. E pelo jeito é um filme que é para se esquecer. E quem sabe a gente volta a relembrar ele em alguma sessão da tarde lá, em algum desses canais de televisão. You actually did it. I can't imagine what you've been through. Napoleão. Bom, Napoleão aqui é um tanto quanto questionável. Ele se vendeu como um filme épico e grandioso, mas, se resumindo, ele acabou se tornando um filme chato. Primeiro porque
eu digo que não podemos, parece que, falar mal de alguma produção feita pelo Ridley Scott. Pelo menos aqui dentro desses canais parece que é intocáveis alguns diretores ou alguns roteiristas, mas na minha opinião aqui, dessa vez, não convenceu em nada. Até porque filmes longos talvez tenha sido ou está sendo uma modinha ultimamente, e isso acaba provocando uma série de reviravoltas. Eu vejo que filmes de ação funcionam melhor com relação a longas durações, e principalmente em diálogos que são mais irreverentes. E quando se trata de um filme quanto histórico, deixa a gente um pouco para baixo nessa relembrança. Eu costumo dizer que até dormi vendo o filme. Mercenários 4. Bom, eu gosto bastante de filmes de ação, mas esse filme não me agradou nem um pouco, principalmente com relação aos efeitos especiais, que pareceram tanto quanto preguiçosos. E isso aqui já serve de uma ponta para vários filmes aqui, que os efeitos especiais acabam nos desconectando da história. Principalmente a gente perceber que começaram a deixar um pouco de lado a questão com o próprio ator Sylvester Stallone, e agora dando mais créditos para Jason Statham. Então o nosso entendimento é de que eles estão querendo colocar uma nova franquia, ou pelo menos um spin-off, ou quem sabe o próprio Jason Statham faça o protagonismo a partir de agora. Mas infelizmente esse quarto filme nos deixou muito a desejar. As poucas lutas não pareciam tão convincentes e acabou desalinhando com todo o filme e nos deixando até com sono. Ei, o que você quer aqui? Eu tô com um problema e preciso de ajuda. Preciso de novos amigos. Esse é o cara novo? Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Para quem acompanha essa saga, ver o arqueólogo Indiana Jones ressurgindo para dentro dos cinemas foi nostálgico. Quando você acompanha os 5 primeiros minutos do filme, você vai dizer: nossa, que filmaço, vai ser aquele filme que vai arrancar a gente da cadeira. Mas com o decorrer do tempo a gente vai percebendo que ao mesmo tempo que a idade do ator passou, também passa a história do filme. Tem momentos que você fica se perguntando se é um filme de aventura ou se é um outro filme, sei lá, remetendo a contos de fadas, uma mistura. Um momento parece próximo à realidade, em outro momento parece que vai para uma direção de uma ficção científica, e a gente acaba se perdendo, não sabendo o que realmente quer se passar pro filme. Que perde muito fácil com relação à história e não consegue ajudar em nada. Era melhor nem ter iniciado a falar com esse tema de Relíquias do Destino. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Bom, a Marvel nesse ano entrou em crise. Esse é o exemplo maior que a gente pode ter dentro do MCU. Foi esquecido totalmente qualquer temática ou mesmo uma ideia oficial do que seria o heroísmo. São falas muito genéricas, superficiais, o roteiro o tanto quanto não ajuda. Nossa, até perceber que os efeitos especiais não foram tanto ruins como foi lá na história que eu acabei de falar sobre o The Flash. Mas aqui também deixou a desejar, porque muitos de nós desejávamos ver o reino quântico na sua essência, mas o que a gente acabou vendo foi uma mistura ali de Star Wars com ideias até com querida, encolher as crianças, algo nesse sentido. E filme muito desagradável, não teve aquele humor que está acostumado a assistir. É um filme que é para ser esquecível. Quais outros filmes você colocaria aqui? Deixa aqui nos comentários. Se faltou algum, se retiraria algum, coloca aqui pra mim que a gente pode conversar. Obrigado desde já e até o próximo vídeo. Fui!